Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil. E hoje nós iremos dar continuidade no processo do módulo de interpretação. Se liga só, meu companheiro, o assunto é a intertextualidade, algo cobrado demasiadamente nas provas de concursos públicos, seja um concurso que você vai fazer para o tribunal, para a segurança pública, ou até mesmo para você que tem um filho, ou para você que está estudando para um concurso militar, ou para um concurso vestibular. Intertextualidade é algo presente em nossas vidas. Porque o que significa intertextualidade? Inter, entre. Então é quando um texto entra no outro, quando um texto se relaciona com o outro. Quando a gente fala sobre grandes escritores como Machado de Assis, Guimarães Rosa, Clarice Lispector. Esses grandes escritores, dentre outros, eu citei esses porque citei esses, mas há diversos outros. Eles promovem intertextualidade o tempo todo, porque os grandes escritores dialogam com outros grandes escritores o tempo todo. E como é que a gente percebe a intertextualidade? Não adianta. Só com conhecimento de mundo. Quanto maior o meu conhecimento de mundo, maior a minha capacidade interpretativa e maior a minha capacidade de perceber a intertextualidade. Por exemplo, se você pegar o Guimarães Rosa, no Sagarana, no livro dele, o Sagarana, ele chega a mencionar que um personagem está entrando no funil do capeta. Aí você vai olhar aquilo dali e vai falar, que coisa absurda! O camarada está falando do capeta, olha que feio. Mas se você tem o conhecimento da Divina Comédia do Dante Alighieri, você vai lembrar que o camarada, o Dante, ele descreveu a viagem entre o inferno, o purgatório e o paraíso. E diante dessa viagem que ele fez pelo inferno, pelo purgatório e pelo paraíso, na hora em que ele estava no inferno, ele descreveu como era o inferno, que era em formato de anéis que iam diminuindo de tamanho, ou seja, iam se afunilando, e quanto mais fundo nesse funil, mais perto do corpo personificado do capeta. Então o camarada só vai perceber a intertextualidade desta forma. Imagina o seguinte, eu vou citar para vocês agora o Homero. O escritor que escreveu a Ilíada e a Odisseia. Ah, professor, há controvérsia se Homero era um só ou vários, não sei o quê. Não importa, meu parceiro, vamos pensar no Homero como um escritor. Ele escreveu a Ilíada e a Odisseia. A Ilíada, por exemplo, se você não leu, tenho certeza que você já ouviu falar ou então viu aquele filme Troia, que tinha o Brad Pitt, Saradão, Fortão, lembra? O filme Troia é um diálogo, é uma intertextualidade com o livro A Ilíada, que narra aquela trajetória dos gregos e dos troianos, toda aquela luta ali. Isso é uma intertextualidade. Se você parar para pensar, por exemplo, na Odisseia, um escritor chamado James Joyce escreveu um livro chamado Ulisses. Quem era o Ulisses? Era o próprio Odisseu, era o grande ser pensante, foi o camarada que inventou o cavalo de Troia na história. No livro, o Odisseu viaja durante 40 anos e sua mulher permanece fiel, o esperando. Porque é isso, é a Odisseia, é aquela viagem longa, demorada. Aí, o James Joyce fez uma intertextualidade já no título do livro, em que ele coloca o nome do personagem principal, Ulisses. Só que dentro do livro, ele brincou com essa intertextualidade. Porque a mulher do Ulisses, ela ficava trançando, costurando enquanto esperava o marido. No livro do James Joyce, o camarada, o personagem principal, que é o médico, vai à cidade vizinha. E quando volta, no dia seguinte, a sua mulher já havia dormido com metade da cidade. Caramba! Aí ele pergunta, meu amor, por que você fez isso? Aí a resposta, porque eu não sabia trançar, porque eu não sei trançar. Olha a intertextualidade. Como é que eu vou perceber se eu não tenho conhecimento do outro livro? Não tem como. Então, intertextualidade tem a ver sim com conhecimento de mundo. Por exemplo,
pega a Mona Lisa, o quadro da Mona Lisa, do Leonardo da Vinci. Quantas intertextualidades não já foram feitas com este quadro? O camarada que fazia o comercial da Bombril, lembra que uma vez ele ficou lá, ó, de Mona Lisa? Aquilo é uma intertextualidade. Então, gente, quando algo faz uma referência a um outro texto, isso é intertextualidade. Normalmente, a intertextualidade em provas ocorre de duas formas. Ou é uma paráfrase, em que o sentido permanece, ou é uma paródia, em que eu altero o sentido com o intuito de fazer o quê? Graça, humor, críticas sociais, muitas das vezes. Então vamos lá, vamos começar a brincar, a fazer um estudo dirigido. Creio que você já entendeu o que é intertextualidade, mas vamos massificar, porque nunca é demais. Então vem aqui comigo, ó. Intertextualidade acontece quando há uma referência explícita ou implícita de um texto ou outro. Também pode ocorrer com outras formas, além do texto. Música tem aos montes. Por exemplo, eu mesmo faço intertextualidade nas minhas aulas com a música. Quando eu canto o samba do porquê, para te explicar, ao utilizar o uso da palavra porquê, eu fiz ou não fiz um samba? E esse samba foi baseado em qual música? Na música Conselhos, do Almig Neto. Quando eu fiz aquela musiquinha para ensinar o complemento nominal e o adjunto adnominal, eu me baseei em qual música? Na música do padre Marcelo Rossi. Então, tinha uma origem, tinha uma música que era a origem, e eu fiz uma intertextualidade. Eu me relacionei com esse texto. Agora, pintura, filme, novela e por aí vai. Na verdade, todo tipo de texto, de certa forma, se relaciona com outro tipo de texto. Cabe a nós ter um conhecimento de mundo amplo para poder entender essas interferências, esses relacionamentos que um texto vai ter com o outro, tá? Agora, toda vez que uma obra fizer alusão à outra, ocorre a intertextualidade. Apresenta-se explicitamente quando o autor informa o objeto de citação. Beleza, tá? Mostrando. Num texto científico, por exemplo, o autor do texto citado é indicado. Já na forma implícita, a indicação é oculta. Por isso, é importante para o leitor o conhecimento de mundo, um saber prévio para reconhecer e identificar quando há um diálogo entre os textos. A intertextualidade pode ocorrer afirmando as mesmas ideias da obra citada ou contestando-as. Há duas formas, a paráfrase e a paródia. Aí é o seguinte, meu companheiro, quando a gente diz aqui, ó, que a intertextualidade pode ocorrer afirmando as mesmas ideias, eu, no final das contas, estou falando da paráfrase. E quando eu digo que ele pode contestar, eu estou falando da paródia. Basicamente é isso. Então vamos entender como é que funciona uma paráfrase e como é que funciona uma paródia para a gente poder entender, tá? Então vamos lá. Mas professor, e a citação? Não é intertextualidade também? É, mas a citação é de forma muito explícita. O camarada destaca a fala do cara e ainda coloca, ó, foi fulano que disse. Então aqui a gente vai mexer com algo mais profundo, mais difícil e que realmente é cobrado em prova, tá? Então vamos lá. Paráfrase. Na paráfrase, as palavras são mudadas, porém a ideia do texto é confirmada pelo novo texto. A alusão ocorre para atualizar, reafirmar os sentidos ou alguns sentidos do texto citado. É dizer, com outras palavras, o que já foi dito. Temos um exemplo citado por Afonso Romano Santana em seu livro
paródia, paráfrase e companhia. Então vamos lá. Está lá no texto do Alfonso Romano de Santana. Está na página 23, até mostrei. Ó. Olha o texto original. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Se você já fez alguma aula de literatura na escola ou na faculdade, você vai lembrar da Canção do Exílio, do Gonçalves Dias. Se a gente fosse interpretar, basicamente o camarada está exilado, aí ele diz, minha terra, vamos pensar no Brasil, minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Então o camarada foi exilado e está num local em que as aves não gorjeiam, não tem um canto alegre, como gorjeiam, como cantam lá. Lá onde? Na terra dele, de origem, de Palmeiras, que é o quê? Que é o Brasil, meu parceiro. Agora, na paráfrase, meus olhos brasileiros se fecham saudosos. Minha boca procura a canção do exílio. Como era mesmo a canção do exílio? Eu tão esquecido de minha terra? Ai, terra que tem palmeiras, onde canto sabiá. Carlos Drummond de Andrade, Europa, França e Bahia. Agora se liga só. Ele, no final das contas, o Drummond, acabou dizendo a mesma coisa que o Gonçalves Dias. A ideia central do texto do Gonçalves Dias foi mantida. No final das contas, foi até enfatizada na estrutura do Carlos Drummond de Andrade. Porque o intuito era falar do quê? Da saudade. O Gonçalves Dias aqui, quando utiliza a canção do exílio, ele está falando de quê? De saudade, ó. Minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. É um processo saudosista. Ele tem saudade, ele tem prazer com a terra dele, coisa que na outra não é tão prazeroso. Agora, na paráfrase do Drummond, meus olhos brasileiros se fecham saudosos. Minha boca procura a canção do exílio. Como era mesmo a canção do exílio? Aí ele vem, ó. Eu tão esquecido de minha terra. Ai, terra que tem palmeiras, onde canto sabiá. Então o camarada ele estava tão esquecido que ele ficou se buscando na canção do exílio. Mas no final das contas, ó, os meus olhos, ó, brasileiros se fecham saudosos. É ou não é saudade da terra natal? Da mesma forma que a canção do exílio. Então, ele falou com outras palavras a mesma coisa. Porque paráfrase é isso. Geralmente, quando a gente está produzindo um texto, eu posso me valer da paráfrase. Você pode fazer uma citação de alguém que é de notório conhecimento. Um cientista, um político, um filósofo e por aí vai. Aí você cita segundo fulano de tal. Mas você também pode fazer uma paráfrase, que é dizer a mesma coisa que ele disse, só que com outras palavras. No final das contas, com as suas palavras. É um dizer diferenciado, mas a ideia é a mesma. Isso é paráfrase. Agora, a paródia. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial para você aí que está estudando nas nossas playlists do YouTube, aqui da Lá Concursos, professor top de linha aqui da Lá Concursos. Gostou do professor? Bacana, né? Então, olha só, nós aqui da Lá Concursos, nós fizemos aí algo muito especial, um curso muito especial para a PM de São Paulo. Nós estamos colocando uma super demonstração de videoaulas inteiras, atualizadas, completadas no YouTube. No total, nós disponibilizamos aí para o YouTube, né, 76 videoaulas inteiras, né? Inteiras, então são 10 de língua portuguesa, 10 de matemática, 10 de história, 10 de geografia, 5 de atualidades, 10 de informática, né? E nós temos aí
mais 21 aulas aí de administração pública. No total, são 76 videoaulas, né? Então, você está gostando, você quer o material, eu faço um convite muito especial para você. Eu peço, por gentileza, né, que vocês acessem nosso site, laconcurso.com.br, né? Lá nós temos o curso, né? Esse curso completo, né? Tem essas 76 videoaulas, tem também, esse curso tem ao todo mais de 200 videoaulas, né, inteiras, e eu tenho certeza absoluta que se você vier estudar conosco, fazer um investimento de 10 parcelas de R$ 8,00, no total R$80, 120 dias de acesso, você vai ficar super competitivo, né? Inclusive com todo o material de apoio necessário. No YouTube não tem o material de apoio, né? Ah, professor, mas por que, professor, que eu deveria se matricular se tem um curso todo no YouTube? Calma, para lá, olha só. No YouTube são apenas 76 aulas, no site são mais de 200 videoaulas inteiras, completas, né? No site tem um material de apoio, no YouTube não tem um material de apoio, isso aí ajuda bastante. Inclusive o seguinte, olha só, somente videoaula não é suficiente, você tem que ter um plano, você tem uma estratégia. Então no site nós temos o nosso personal coach, né? O estudo em regime de metas. Aqui nós vamos controlar o seu desempenho, nós vamos comparar você com o seu demais colega, para os seus colegas, vamos ranquear você, para você ter uma métrica de estudos, tudo bem? Então, pessoal, sou o professor Luiz, convido vocês aí a acessar o site lá, concurso, fazer investimento. Bacana? Fui, tchau. A paródia é uma forma de contestar ou ridicularizar outros textos. Há uma ruptura com as ideologias impostas e, por isso, é objeto de interesse para os estudiosos da língua e das artes. Ocorre aqui um choque de interpretação. A voz do texto original é retomada para transformar seu sentido. Leva o leitor a uma reflexão crítica de suas verdades incontestadas anteriormente. Com esse processo, há uma indagação sobre os dogmas estabelecidos e uma busca pela verdade real, concebida através do raciocínio e da crítica. Os programas humorísticos fazem uso contínuo dessa arte. Frequentemente, os discursos de políticos são abordados de maneira cômica e contestadora, provocando risos e também reflexão a respeito da demagogia praticada pela classe dominante. Com o mesmo texto utilizado anteriormente, teremos agora uma paródia. Então, olha só. Texto original: minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Olha a paródia. Minha terra tem palmares onde gorjeia o mar. Os passarinhos daqui não cantam como os de lá. Observa o que o camarada colocou aqui, ó. Minha terra tem palmares. Pelo conhecimento de mundo, nós vamos pensar no quê? No quilombo dos Palmares, que foi dizimado já há muito tempo. Agora, para e pensa, meu parceiro. Quando a gente pensa nos Palmares, no quilombo dos Palmares, para que o camarada aqui, o Oswald de Andrade, Canto de Regresso à Pátria, para que ele utilizou Palmares? Para fazer uma crítica social, uma crítica da escravidão. Então, de certa forma, ele modificou a estrutura, porque aqui ele utilizou para falar de um processo crítico, para poder contestar, para poder indagar, para poder fazer refletir. Então, nesse momento, ele fez uma paródia. Imagina o seguinte, nós temos o conto de fadas. Branca de Neve, por exemplo, em que você tem aquela rainha má. Né? A concepção desse conto de fada é estritamente maniqueísta. O que é isso, maniqueísta? Você tem um personagem que é 100% bom e um outro personagem que é 100% mal. 100%.
são os antagônicos ali, ó. Beleza, você tem o personagem principal e o antagonista. O personagem principal é o 100% bonzinho e o antagonista é 100% malzinho. Coisa que não acontece na vida real, porque o bem e o mal coexistem dentro do ser humano. Mas não importa. Aí você lembra de uma cena em que a rainha má olha para o espelho, que é um espelho encantado, e diz assim: espelho, espelho meu, há nesse reino alguma mulher mais bonita do que eu? Aí o espelho até responde que é a Branca de Neve, e a rainha fica boladona, quer matar a Branca de Neve. Vários e vários textos brincam com contos de fadas, fazendo intertextualidade e muitas das vezes paródia. Tem um texto, eu não vou lembrar do autor agora, mas ele fez assim, ó: espelho, espelho meu, há algum país mais corrupto que o meu? Falando do Brasil. Ou seja, ele pegou o texto ali da Branca de Neve, dialogou com esse texto, fez uma intertextualidade, fez uma paródia para promover o quê? A reflexão, para promover a crítica, para promover a indagação. Tranquilo até aí? Estão entendendo? Então, beleza, meu companheiro. Agora a gente vai começar a brincar com algumas questões. Olha o texto 1. São dois textos essa questão, para a gente poder fazer. Ó. Olha o texto 1. No meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra. Caraca! O aluno olha e fica bolado. Que porra é essa? É mais ou menos assim. É mais ou menos assim quando o camarada está muito tempo distanciado. Agora, se você faz uma leitura e você entendeu a época em que o Carlos Drummond se inseria, ele, no final das contas, de certa forma, aqui, esse texto dialogava também com outros textos. Vamos lá, vamos parar para pensar. Você pega o filósofo Sartre, que falava do existencialismo. O ser humano precisava ter uma noção. Caramba, estou aqui para quê? Para que eu já nasci inserido num contexto social e acabo seguindo esses dogmas, acabo seguindo essa cultura, essa convenção social. Mas ele procurava mostrar, por exemplo, naquele livro O Ser e o Nada, que o homem, apesar de já nascer inserido num contexto social, ele poderia atribuir significação. Mais ou menos como aquela historinha do BenTV, que vai pegando a água e jogando no incêndio ali. E aí perguntam para ele: pô, meu companheiro, por que você faz isso, já que você não vai mudar nada? Aí ele: mas a minha parte eu estou fazendo? É mais ou menos isso. De acordo com o pensamento filosófico, o homem ele não pode mudar o mundo sozinho, mas ele pode modificar a sua própria vida e dessa forma atribuir significação àqueles que estão ao seu redor. Então, já que eu não posso mudar o mundo, eu vou mudar pelo menos aqueles que estão dentro da minha casa, aqueles que fazem parte do meu trabalho. E diante disso, se o processo vai se alastrando, eu acabo, de certa forma, mudando o quê? O mundo, porque eles vão contribuir para essa mudança. Agora aqui, o Drummond, em diversos textos dessa época, ele fazia uma contestação em relação ao ambiente existencial do ser humano. Pô, estou aqui para quê? Qual é a minha função? De onde eu vim? Para onde eu vou? Uma briga existencialista. Ele diz: no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra. Ou seja, o camarada tem ali algo que está atrapalhando, mas que depende dele o que fazer. Não é verdade? Então, o que eu vou fazer? O que eu faço agora? Essa pedra vai atrapalhar o meu caminho ou eu vou passar por cima dessa pedra? E aí? Era o conflito existencialista. O que eu faço? Faço alguma coisa ou não faço nada?
Eu sei que é muito louco pensar nisso. Agora, olha o texto aqui. Mais uma vez, eu tenho o Garfield, excelente para poder fazer uma sacanagem. Então aqui, ó, tá o Garfield, aí ele bate em alguma coisa aqui, ó, que é aquele negocinho que fica na janela para poder impedir a luz de entrar, né, a cortina. Só que a cortina é uma cortina diferenciada, que é aquela, pelo menos na minha casa não tem, né? Lá nos Estados Unidos tem muito, aquela cortininha que você puxa e ela enrola, puxa, ela volta. Aí o Garfield vai e puxa a cortina. Aí ele fica enrolado. Aí ele diz assim, ó, aposto que vou ficar aqui até sábado, preso. Que azar, aqui estou enrolado numa cortina. Aí ele diz, tinha uma cortina no caminho. No caminho tinha uma cortina. Nunca me esquecerei deste acontecimento. Tinha uma cortina no meio do caminho. Epa, isto dá samba. O que ele fez aqui, no final das contas, foi um diálogo com o texto original que nós acabamos de utilizar do Drummond. Só que ele aqui não fez uma paráfrase. Ele aqui com certeza fez uma paródia. Ele brincou. Ele tentou jogar com humor. E você riu ou não riu? Riu. Mas para isso, é ou não é necessário o conhecimento do texto original? Porque a gente só entende a brincadeira, a gente só entende o texto humorístico se nós tivermos uma noção do texto original. Caso contrário, não vai acontecer nada. Aí olha aqui. A comparação entre os recursos expressivos que constituem os dois textos revela que, letra A, o texto 1 perde suas características de gênero poético ao ser vulgarizado por histórias em quadrinho. É óbvio que não. Ele jamais vai perder as suas características. Eu posso brincar de diversas formas com aquele texto, mas ele nunca vai perder a sua origem. Letra B. O texto 2 pertence ao texto literário, porque as escolhas linguísticas o tornam uma réplica do texto 1. Ele não é uma réplica. Muito pelo contrário. Ele faz um diálogo, mas réplica não. Letra C. A escolha do tema desenvolvido por frases semelhantes caracteriza-os como pertencente ao mesmo gênero. Claro que não. Eu tenho um que é uma poesia, o outro é uma tirinha. Não tem como ser o mesmo gênero. Letra D. Os textos são de gêneros diferentes, porque apesar da intertextualidade, foram elaborados com finalidades distintas. E isso é verdade, ó. Eles são gêneros diferentes e apesar da intertextualidade, foram elaborados com finalidades distintivas, ou seja, processos diferentes. Quando o Drummond criou o texto no meio do caminho, que a gente tem aqui, ó, no meio do caminho, e ele fala que no meio do caminho tinha uma pedra, qual é a intenção dele? A intenção dele é falar do processo existencialista, algo que na época, tanto é que vários e vários autores, até mesmo filósofos como Sartre, falou desse processo existencialista. Caramba, de onde eu vim? Para onde eu vou? O que faço? Não faço nada? Então a intenção era refletir sobre o ambiente existencialista. Para que eu existo? Agora, o Garfield, ele fez uma sacanagem. A intenção foi uma intenção muito mais modesta. Não foi falar sobre o existencialismo. Foi fazer graça, foi fazer humor. Então, é óbvio que a intenção era diferente. Aí na letra E, ele diz, as linguagens que constroem significados nos dois textos permitem classificá-los como pertencentes ao mesmo gênero. Não, né? São gêneros diferentes. Então, a resposta só pode ser a letra D de dado. Olha a próxima questão aí. Mais do que a mais garrida, a minha pátria tem uma quentura, um querer bem, um libertas quais será também, que um dia traduzi num exame escrito, liberta que serás também. E repito, Vinícius de Moraes, Pátria Minha, Antologia Poética. A frase em latim traduz-se comumente por liberdade ainda que tardia.
Vamos lá. Vai dizer que você também, assim como o Vinícius de Moraes, ao olhar para essa estrutura que tem naquelas blusas que você compra em Minas Gerais, falando da Inconfidência Mineira, claro, tava ou não estava lá, ó, liberta-se quais será também, que tem até o triângulozinho para falar de liberdade, fraternidade, igualdade, princípios. Nem vou entrar na seara, mas você sabe muito bem o que? Se você tem um conhecimento de mundo para poder perceber. Agora vem aqui comigo. Todo mundo pensou, opa, liberta que será também. A gente pensa isso, mas no final das contas, qual é a tradução? Liberdade ainda que tardia. Porque era isso que se esperava. Liberdade. Não importa quando, mas eu quero liberdade. Aí o camarada vai trabalhar aqui algumas proposições. Ó, considera as seguintes afirmações. Primeira, o diálogo com outros textos, intertextualidade, é procedimento central na concepção da estrofe. Tranquilo, tá certo. Porque ele vai trabalhar aqui com um texto latino que a gente sabe que tem a ver com a história de Minas Gerais. Aí depois ele coloca aqui, ó, o espírito de contradição manifesto nos versos indica que o amor da pátria que eles expressam não é oficial nem conformista. Com certeza, ó, o espírito de contradição manifesto nos versos indica que o amor da pátria que eles expressam não é oficial nem conformista, porque ele diz assim, ó, mais do que a mais garrida, a minha pátria tem uma quentura, um querer bem, um libertas que será também, que um dia traduzir. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial para você aí que está estudando nas nossas playlists do YouTube, aqui da Lá Concursos, professor top de linha aqui da Lá Concursos. Gostou do professor? Bacana, né? Então, olha só, nós aqui da Lá Concursos, nós fizemos aí algo muito especial, um curso muito especial para a PM de São Paulo. Nós estamos colocando uma super demonstração de videoaulas inteiras, atualizadas, completadas no YouTube. No total, nós disponibilizamos aí para o YouTube, né, 76 videoaulas inteiras, né? Inteiras, então são 10 de língua portuguesa, 10 de matemática, 10 de história, 10 de geografia, 5 de atualidades, 10 de informática, né? E nós temos aí mais 21 aulas aí de administração pública. No total, são 76 videoaulas, né? Então, você está gostando, você quer o material, eu faço um convite muito especial para você. Eu peço, por gentileza, né, que vocês acessem nosso site, laconcurso.com.br, né? Lá nós temos o curso, né? Esse curso completo, né? Tem essas 76 videoaulas, tem também, esse curso tem ao todo mais de 200 videoaulas, né, inteiras, e eu tenho certeza absoluta que se você vier estudar conosco, fazer um investimento de 10 parcelas de R$8, no total R$80, 120 dias de acesso, você vai ficar super competitivo, né? Inclusive com todo o material de apoio necessário. No YouTube não tem o material de apoio, né? Ah, professor, mas por que, professor, que eu deveria se matricular se tem um curso todo no YouTube? Calma, para lá, olha só. No YouTube são apenas 76 aulas, no site são mais de 200 videoaulas inteiras, completas, né? No site tem um material de apoio, no YouTube não tem um material de apoio, isso aí ajuda bastante. Inclusive o seguinte, olha só, somente videoaula não é suficiente, você tem que ter um plano, você tem que ter uma estratégia. Então no site nós temos o nosso personal coach, né? O estudo em regime de metas. Aqui nós vamos controlar o seu desempenho, nós vamos comparar você com o seu demais colega, para os seus colegas, vamos ranquear você, para você ter uma métrica de estudos, tudo bem? Então, pessoal, sou o professor Luiz, convido vocês aí a acessar o site Lá Concurso, fazer investimento. Bacana? Fui, tchau. E no exame escrito, liberta que serás também, mas que no final das contas significa liberdade ainda que tardia. Então não tem como eu pensar que isso daqui
é conformista. Não é conformista. Então, realmente, está certo. Agora, terceira proposição. O apego do eu lírico à tradição da poesia clássica patenteia-se na escolha de um verso latino como núcleo da estrofe. Não. Será que o Vinícius de Moraes se apega a uma poesia clássica? Tanto não, que ele próprio não faz a tradução literal do verso. Ele chega até a brincar e dizer que um dia, num exame, numa prova, provavelmente em sua escola, ele disse que libertas quais serás também, que era liberdade que serás liberta que serás também. E ele ainda disse, e repito, e isso daqui, gente, não é uma poesia clássica, é uma poesia contemporânea. Então, meu companheiro, somente certas 1 e 2, resposta letra C. Tranquilo? Então, vamos lá, ó. Olha uma questãozinha interessante para nós. Está aqui. Observe a capa de um livro reproduzida abaixo. Aí a gente tem aqui, ó, a capa do Memórias Póstumas de Brás Cubas. Quem já pegou o livro já deve ter visto esse desenho. Só que aí, olha o que o camarada fez aqui. Memórias Desmortas de Brás Cubas. Pedro Vieira. Aqui a gente tem até uma fonte, ó. Disponível em papapá. É só onde está disponível a imagem. Beleza. O título original é Memórias Desmortas? Não, é Memórias Póstumas de Brás Cubas, não é? Então vamos lá. Diante disso, tem ou não tem aqui uma intertextualidade? Tem uma intertextualidade. Beleza. Só que a intenção é dizer a mesma coisa? Não, a intenção é brincar, não é? É fazer uma paródia, é ou não é? Então, se essa é a intenção, e você já percebeu, vamos para a questão. O título desse livro ilustra um caso de intertextualidade estabelecida por meio de um plágio explícito, uma transcrição literal, uma paráfrase direta, um procedimento paródico, sem sombra de dúvidas. Então, questão aí, resposta letra D. Olha a próxima aí. Você sabia que com pouco esforço é possível ajudar o planeta e o seu bolso? Ao usarmos a energia elétrica para aparelhos eletrônicos e lâmpadas, também emitimos gás carbônico, um dos principais gases do efeito estufa. Atitudes simples, como trocar lâmpadas incandescentes pelas fluorescentes e puxar da tomada os aparelhos que não estão em uso, reduzirão a sua conta de luz e as nossas emissões de CO2 na atmosfera. Texto de Planeta Sustentável, Conhecimento por um Mundo Melhor. Aí olha a questão. Assinale a alternativa que indica recurso empregado no texto. Vamos lá. Meu companheiro, aqui ele trabalhou uma informação bastante interessante. Está falando do uso da energia elétrica e que você deve, na verdade, fazer uma economia. Não só para pagar uma conta menor, como também para reduzir as emissões de CO2 para não ter o chamado efeito estufa, que promove o calor, que você já bem conhece. Agora, olha o que ele diz aqui. Intertextualidade, já que se pode notar a apropriação explícita e marcada por meio de citações de trechos de outros textos. Isso não aconteceu. Então, caramba, pensei que a resposta era intertextualidade, mas não é. Agora, letra B. Conotação, uma vez que o texto emprega toda a sua extensão em uma linguagem que adota tom pessoal e subjetivo. Claro que não. Ali não é um texto literário para eu pensar em conotação, não apareceram figuras de linguagem para eu pensar nisso. Letra C, ironia,
observada no emprego de expressões que conduzem o leitor a uma outra possibilidade de interpretação sempre crítica. Claro que não. Ele foi bem direto, bem objetivo. Letra D, denotação. Pois há a utilização objetiva de palavras e expressões que destacam a presença da função referencial. Óbvio, porque o intuito foi informar. Vamos lá, vamos cuidar da conta de luz, vamos cuidar da emissão do CO2, porque devemos evitar esse processo do efeito estufa. Então, resposta da questão aí, letra D de dado. E na letra E ele disse metalinguagem, uma vez que a linguagem adotada serve exclusivamente para tratar da própria linguagem. E não é verdade. Tratou de elementos da realidade e informou para que você tenha conhecimento do processo. Então a resposta só pode ser letra D de dado. Olha a próxima questão aí. E as ilusões estão perdidas. Esse verso pode ser lido como uma alusão a um livro intitulado Ilusões Perdidas, de Honoré de Balzac. Tal procedimento constitui o que se chama de... Galera, o enunciado já me disse a resposta. Quando ele coloca esse verso, que é esse daqui, e as ilusões estão todas perdidas, pode ser lido como uma alusão, ou seja, uma referência, um diálogo, um relacionamento, a um livro intitulado Ilusões Perdidas, que é do Balzac. Pô, quando ele diz que é uma alusão, que é uma referência, ele só pode estar falando de quê? De intertextualidade. Então, essa questão aqui tem como resposta a letra D de dado, intertextualidade. Tranquilo, né, meu companheiro? Nada de muito absurdo. Agora, mensagenzinha final. Motivação faz começar. Hábito faz você continuar. Então, vamos lá. O que eu quis dizer aqui? Para você começar a fazer alguma coisa, você tem de ter alguma motivação, seja ela qual for. Ah, se eu quero malhar para cuidar da minha saúde porque eu estou com colesterol lá nas alturas. Ah, eu tenho de estudar, mas caramba, estudar é complicado, denota tempo, organização, mas eu preciso. Por quê? Porque eu tenho de garantir a minha estabilidade, porque eu tenho que cuidar da minha família. Então isso é motivação. E aí eu vou começar. Só que depois de começar, eu tenho que criar o hábito. Porque não basta começar, tem que ter uma rotina, tem de ter um hábito. Por exemplo, você que estuda aqui no LAC Concursos, você tem a oportunidade de não se perder, de criar um hábito. Você tem essa oportunidade com o personal coach, porque você pode ali dizer quais são seus dias livres e o próprio curso cria uma grade curricular para você. Cria uma grade horária para você seguir aquele padrãozinho direitinho. Então, meu companheiro, você não tem mais desculpa. Você já começou, então a motivação já foi dada, com certeza. Agora tem que criar o hábito e seguir as dicas que a gente dá aqui. Tranquilo? Então é isso, meu companheiro. Avalie, por favor, porque o seu pensamento é sempre importante para nós, tá? Espero ter contribuído um pouquinho para a aquisição do conhecimento. Idem em paz e que o Senhor sempre vos acompanhe. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial para você aí que está estudando nas nossas playlists do YouTube aqui da LAC Concursos, professor top de linha aqui da LAC Concursos. Gostou do professor? Bacana, né? Então, olha só, nós aqui da LAC Concursos, nós fizemos aí algo muito especial, um curso muito especial para a PM de São Paulo. Nós estamos colocando uma super demonstração de videoaulas inteiras, atualizadas, completadas no YouTube. No total, nós disponibilizamos aí para o YouTube, né, 76 videoaulas inteiras, né?
inteiras. Então são 10 de língua portuguesa, 10 de matemática, 10 de história, 10 de geografia, 5 de atualidades, 10 de informática, né? E nós temos aí mais 21 aulas aí de administração pública. No total, são 76 videoaulas, né? Então, você está gostando, você quer o material, eu faço um convite muito especial para você. Eu peço, por gentileza, né, que vocês acessem nosso site, laconcurso.com.br, né? Lá nós temos o curso, né? Esse curso completo, né? Tem essas 76 videoaulas, tem também, esse curso tem ao todo mais de 200 videoaulas, né, inteiras, e eu tenho certeza absoluta que se você vier estudar conosco, fazer um investimento de 10 parcelas de R$ 8,00, no total R$80, 120 dias de acesso, você vai ficar super competitivo, né? Inclusive com todo o material de apoio necessário. No YouTube não tem o material de apoio, né? Ah, professor, mas por que, professor, que eu deveria se matricular se tem um curso todo no YouTube? Calma, para lá, olha só. No YouTube são apenas 76 aulas, no site são mais de 200 videoaulas inteiras, completas, né? No site tem um material de apoio, no YouTube não tem um material de apoio, isso aí ajuda bastante. Inclusive o seguinte, olha só, somente videoaula não é suficiente, você tem que ter um plano, você tem que ter uma estratégia. Então no site nós temos o nosso personal coach, né? O estudo em regime de metas. Aqui nós vamos controlar o seu desempenho, nós vamos comparar você com o seu demais colega, para os seus colegas, vamos ranquear você, para você ter uma métrica de estudos, tudo bem? Então, pessoal, sou o professor Luiz, convido vocês aí a acessar o site lá, concurso, fazer investimento. Bacana? Fui, tchau!